Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô muito feliz de estar de volta aqui nesse canal. Eu postei uma vez só, uma vez um vídeo e nunca mais postei. Mas gente, eu gravei vários vídeos, né? Só que nenhum eu achei legal. Aí eu falei, não vou postar porque eu também não gostei, né? Então não postei. Mas eu tô muito feliz de estar de volta aqui. E hoje, né, nessa felicidade toda, eu gostaria de trazer para vocês uma história, na verdade, um acontecimento de um rapaz, né, chamado Davi da Bíblia. O Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E quando eu tava lendo a história dele, gente, que história! Assim, eu ainda não findei, mas a parte assim que eu li, que eu falei assim, que foi uma lapada seca, assim, não tem aquele corte seco tramontina? Foi desse jeito, né? Porque foi assim, uma coisa muito uau. Que eu falo assim, eu tenho que ser muito como Davi, né? Lá, esse acontecimento tá lá em 1 Samuel, no capítulo 30. E aí, o que tá acontecendo? Assim, dando um panorama geral, né? Davi, ele tava ali fugindo de Saul, né? Porque Saul queria, né, findar com Davi. E aí, Davi vai lá lutar com os filisteus, contra o povo de Israel. Só que os filisteus não queriam. Aí o rei falou assim: olha, Davi, volta então, muito obrigado, eu confio em você. Mas os líderes dos filisteus não querem lutar com vocês. Então Davi, ele volta para a cidade dele. E quando ele volta para a cidade dele, ele demora 3 dias para chegar. Gente, esses 3 dias, quando eles chegaram na cidade, eles não foram recebidos com alegria, com dança, nada. Porque a cidade Ziglag, que era a cidade de Davi, tinha sido saqueada pelos amalequitas. E os amalequitas levaram tudo: esposas, filhos, filhas, tudo, levaram tudo. E aí é muito forte assim essa parte, porque os homens eles começam a prantear, a chorar, né? E ficam angustiados, porque, né? Levaram todo mundo e a angústia, né? Também assim, imagina a cabeça deles, né? Levaram todo mundo, não sabe se estavam bem, se estavam vivos ou não. Mas, anyway, a parte assim que eu falo, que é isso? Eu preciso ser muito como Davi, né? Que é a parte logo em seguida que Davi, lá no versículo 6, isso no capítulo 30, tá? No versículo 6, fala que Davi ele ficou muito aflito. Por quê? Porque os homens começaram a falar assim: vamos apedrejá-lo. Vamos apedrejá-lo, sim. Então, ele fica muito aflito. Imagina, você chegar na cidade, a cidade ter sido saqueada, né, ter sido atacada e agora os homens querendo apedrejá-lo. Então, assim, a Bíblia fala, né, que ele ficou muito aflito. Mas, lá no finalzinho, gente, que coisa linda. A minha Bíblia tá aqui embaixo. Essa versão é da NVT. Fala assim: mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Gente, que coisa mais linda! Eu fico assim, não. Foi uma passagem, um momento assim que marcou em mim, né? Que mesmo mediante as circunstâncias, né, os homens querendo apedrejar Davi, a cidade saqueada, mas Davi, ele não se deixou ser guiado pela emoção. Porque ele estava aflito? Tava. Ele poderia continuar aflito? Poderia. Mas ele ficou? Não. Ele preferiu, ele decidiu confiar em Deus, né? Ele decidiu encontrar forças, né, em algumas versões, ou animou-se no Senhor. Então, assim, é muito lindo essa parte, porque assim é a gente, né? Na nossa vida. A gente passa por situações que a gente olha e fala assim: cara,
isso não vai dar bom, isso não vai dar certo, eu não tô vendo o fim. Mas Davi, a palavra toda, né, nos ensina que a gente deve, em vez de confiar nos nossos olhos humanos, a gente primeiro vai pela fé. A gente olha pela fé, vive pela fé, né? E em vez de a gente confiar na nossa emoção, no que estamos sentindo, mesmo que seja um medo ali que parece que vai sufocar a gente, ou uma ansiedade, uma preocupação, uma angústia, sabe? Independente do que for, leve perante ao Senhor, sabe? Leve ao altar, entregue para Ele. Assim foi Davi. Davi logo em seguida, depois que ele depois que ele confia no Senhor, ele pede a estola sacerdotal, aí fala com o Senhor, Senhor, devo ir e tal, atrás, aí o Senhor fala, vai. Então assim como Davi, que eu e você possamos confiar no Senhor, sabe? Não no que nós sentimos, não no que o que a nossa mente projeta, porque a nossa mente tende a projetar tantas coisas, né? Tantas abas abertas que a gente fica, mas que a gente possa fechar todas e deixar a única, que é confiar no Senhor, independente dos acontecimentos. Recentemente, por exemplo, vou dar um exemplo meu que aconteceu recente. A minha irmã, ela ganhou a minha sobrinha, coisa mais linda. E assim, não foi fácil, gente. Quem tá mais perto, assim, os amigos, parentes, né? E os irmãos da igreja, sabe que não foi fácil, né? Mas pra honra e glória do Senhor, ela tá bem. E o que aconteceu? Gente, a minha irmã deu uma hemorragia, ela quase morreu. E assim, no dia, olha o que eu tava fazendo. Eu moro num estado e minha irmã mora em outro. E aí, eu tava servindo na igreja e tudo mais, tava no culto. E no culto já tinha falado, né? Ah, isso não é pra morte. Não tinha sido assim direcionado. E teve até um momento do culto que o pastor falou assim, gente, ora por alguém que tá acamado no hospital. E eu falei assim, Senhor, a minha irmã tá bem. Isso sem saber antes. Sem saber antes. Isso sem saber, né, que tinha acontecido o que tava acontecendo. Aí, e eu orei pelas pessoas. Ai, gente, foi lindo trabalhar de Senhor no culto de quarta-feira. É uma bênção. Aí, o que aconteceu? Quando eu terminei as coisas no culto, no final do culto, né? Aí eu vi a mensagem. Gente, na hora que eu vi, eu me desesperei. Eu não vou mentir pra vocês e dizer, nossa, fiquei plena. Não fiquei, eu fiquei desesperada, né? E eu fiquei ali com medo e tremendo ali. Aí eu, pastora, ora pela minha irmã. Por quê, né? Aí a pastora orou, naquela noite eu orei e eu falei assim, Senhor, eu decidi confiar em Ti, sabe, Senhor, entrega minha irmã nas Tuas mãos. Então foi muita coisa, gente, mas tipo assim, no bater dos ovos, né, no final, assim, eu decidi não ficar ali à mercê do medo, né, à mercê do medo, eu decidi não ficar, eu decidi escolher e eu escolhi confiar no Senhor. Porque se o Senhor falou, Ele é fiel e Ele é justo. Se Ele falou, Ele vai fazer. E pronto, acabou. Entendeu? Então, graças a Deus a minha irmã tá bem, né? Pra honra e glória do Senhor. Mas assim, gente, o que a gente faz, né, nessas situações? Que eu e você, em todas as situações, gente, em todas, porque a palavra fala, né? Em tudo dai graças, é em tudo, não é em parte, não é só quando a coisa tá bem, não, é em tudo dai graças, né? E que eu e você possamos escolher confiar em Deus. Não dê espaço pro medo, não dê espaço pra como é que se diz? Pra ansiedade, não dê espaço pra tristeza, não, sabe? Dê todo o espaço pro Senhor trabalhar na sua vida. Assim como o Davi. E eu falo assim, Senhor, me ensina a ser como o Davi, porque eu preciso ser assim. Porque o nosso primeiro instinto é o quê? É a gente, né? Ou ficar com medo, ficar ali apreensivo, esperando. Mas que a gente possa ser como o Davi, né? Que não escolheu ficar aflito,
Tem até um livro do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito. Eu acho lindo esse livro, e se você puder, leia. Pelo menos uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por ano, tá bom? Que é muito bom. E tem um momento ali que ele fala, né, o que dirige a sua vida? Será que é uma culpa? Será que é um pecado? Será que é uma ansiedade? Será que é um medo? Sabe? O que dirige a sua vida, né? Porque o que dirige sua vida vai ditar as suas ações, vai ditar como você vai ficar, né? Então, assim, que eu e você possamos escolher, né? E decidir que a nossa vida vai ser guiada pelo Espírito Santo, né? Porque quando a gente tá ali sendo guiado por Ele, as coisas podem acontecer. Mas a gente tá alicerçado, né? A casa na rocha. Então, assim, que a gente possa... Não tem outra opção, que a gente escolha. Que a gente escolha confiar no Senhor, assim como Davi. Porque mesmo o pessoal querendo o couro dele, ele escolheu confiar no Senhor, né? E não escolheu ficar com medo. Então que eu e você possamos escolher todos os dias das nossas vidas, mesmo com problemas que a gente não vê solução, mas que a gente possa enxergar com os olhos da fé, que a gente escolha confiar em Deus, porque Ele é fiel e Ele é justo. Amém? Então, gente, é isso. Tô muito feliz de estar de volta. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, tchau, tchau!